Fala Opa, aí, Eric. boa noite, tudo Boa bem? noite. Você tá me ouvindo bem, cara? Tô ouvindo bem, cara. E você? Show de bola, show de bola. Tô te ouvindo bem também. Pô, Bom, beleza. pessoal, se travar a ligação, por favor, fiquem à vontade e comentem aí. E aí, Caio, como é que estão as coisas, cara? Tudo certo? Pô, cara, bem, Primeiramente, cara. Graças a Deus. muito obrigado por aceitar o convite aí da call, cara. Tô voltando a fazer um pouco mais de live em relação a isso, né? Trazendo um pouco mais de conteúdo sobre Bolsa de Valores para as pessoas, a importância disso, né? Na nossa vida e na nossa rotina profissional e também pessoal, né? Fica Claro. à vontade aí, se apresenta, cara, teu trabalho e depois eu falo um pouquinho de mim também, por favor. Be- Beleza, Eric. Tranquilo. Vou me apresentar então. Meu nome é Caio, né? Você é aí de Porto Alegre. Eu estou aqui do estado do Rio de Janeiro, uma cidadezinha do interior. Tenho Show. 24 anos. Trabalho aí atualmente diretamente com Bolsa de Valores, né? Me formando agora no final do ano em Engenharia Civil também. Sempre gostei dessa parte de exatas. E quando misturou essa parte de exatas aí de número com dinheiro na Bolsa de Valores, eu encontrei um mundo assim maravilhoso, cara. Então, de forma resumida, esse aí é um pouquinho do Caio. Show de bola, show de bola. E, Caio, qual o trabalho mais ou menos que tu faz aí no mercado financeiro? Tu já era da área, trabalha atualmente ou não? Não, cara, eu não era da área. Eu comecei a me dedicar full time nisso esse ano, né? No meio da pandemia, lá para março, abril, foi quando eu comecei a mudar. Eu já fazia investimento para mim, assim, sabe, comprar ações de swing trade mesmo, comprar hoje, vender daqui a alguns meses. E depois eu conheci o mercado futuro, né, que é o mini índice, mini dólar, e eu comecei a operar e gerar um pouco mais de dinheiro no mercado, né. Então eu me dediquei Show um de pouco bola. mais a isso. E em paralelo a isso, Eric, eu também faço um trabalho de mentoria, né, onde eu pego a pessoa do zero e ensino para ela tudo que ela precisa saber para começar a investir na bolsa, o que que é, o que que não é, como é que faz, aonde que vai, o que que não faz, entendeu? O primeiro passo eu faço também esse trabalho. Show de bola, show de bola. Bacana, cara. Deixa eu só me. Vou apresentar para o pessoal também. Eu faço essas lives aí no Instagram para as pessoas. Eu sou assessor de investimentos hoje de um dos maiores escritórios hoje da XP, que é a Liberta. Ela é famosamente aí reconhecida pela parte de renda variável, né? Especialidade que a gente trata os clientes para a parte de bolsa de valores e trazendo essa narrativa aí para o mercado atualmente, né? Como que a gente acaba apresentando para os investidores que estão no banco, estão numa poupança ou que estão começando numa corretora a como se desbancarizar, né? Iniciar aos poucos e gradativamente ao longo da vida, investindo em boas empresas, né? Basicamente na bolsa de valores, onde é negociável, né, a participação das empresas de capital aberto atualmente no Brasil, como nos Estados Unidos e outros, na maioria dos países aí afora, né? Caio, queria começar comentando contigo, cara, um pouco em relação a juros do Brasil, né? Recentemente a gente veio aí de 9 cortes do Copom, né, nas nossas taxas aí de juros básicas do Brasil, e isso tem impactado negativamente, né? Tanto o setor bancário quanto alguns outros da economia, influenciados muitos outros, né? Fazendo Exato. assim o dinheiro circular mais e as pessoas também sem muita alternativa de uma renda fixa, pagando um valor consideravelmente alto, né? Sem correr grandes riscos. Então, essa finalidade, esse change, né, que teve aí do mercado de tirar algo que a pessoa conseguia aí manter na taxa de 1%, 2% ao mês, de uma maneira, 2% acho que eu estou exagerando, mas 1%, 0,5% ao mês de uma maneira segura, né? E ir para uma renda variável, né? Para ações, dividendos, participações em empresa, né? Muitas pessoas não conhecem esse meio, então é algo que muitas pessoas têm medo ainda em começar, né? Mas o que que a gente está vendo e por que que o nosso trabalho é tão importante, né? As pessoas atualmente, elas têm o desejo de ficar rico logo, né? Quem falar que não tem desejo de ganhar dinheiro, de ter uma boa vida financeira, né, uma qualidade nos seus investimentos na sua vida, vai estar mentindo, porque é o que todo Exato. mundo quer, né? Uma boa qualidade de vida, tempo com a sua família, para os seus estudos, uma carreira eficiente. Então, o dinheiro ele é capaz de nos ajudar a atingir esses objetivos, né? E com uma taxa básica de juros, a gente não consegue fazer isso de uma maneira segura, ganhando muito, né? Que é o que tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Então, Caio, por favor, comenta um pouco isso, cara, até em relação aos Estados Unidos, né? Por que que é tão diferente hoje? Era, pelo menos, tão diferente o Brasil há 1, 2 anos atrás com os Estados Unidos, né? O que que tu vê de mudança nisso? Então, Eric, primeiramente tem esse contexto histórico, eu acho que ele é fundamental, né? Então, eu vou começar falando dos Estados Unidos, depois eu volto para o Brasil para a gente poder entender.
Tem Legal. muita discussão, o pessoal fala assim, os Estados Unidos, a pessoa física lá, né, eu, você, no caso, quase 70% da população investe em bolsa de valores, lá é primeiro mundo, e lá já tem bolsa é muito mais comum há anos, e aqui no Brasil nós somos atrasados porque a gente não investe em bolsa, mas o contexto histórico disso tudo é justamente o quê? A taxa de juros dele nunca foi perto do que a gente tinha, né? A gente chegou a ter aqui há poucos anos mesmo, rendimento aí de 14, 15% ao ano, entendeu? Coisa que não estimula ninguém a querer entrar em renda variável. Se não me engano, já teve até Legal. mais do que 20% também ao ano. Então, Sim, quando você vê esse rendimento todo aí numa renda fixa, numa vulgo poupança e outros títulos bancários, para que você vai se desdobrar em ter que escolher boas empresas, escolher ações? Isso não estimula ninguém a ir para a bolsa, né? Então, como nos Estados Unidos já não existia esses juros altos, as pessoas, com o decorrer do tempo, já foram começando a correr atrás disso e viram que a bolsa de valores é uma excelente solução para fazer o nosso dinheiro valer mais. Então, lá, sim. esse contexto já é mais antigo. As pessoas já são mais habituadas a investir em bolsa de valores. Para eles, comprar uma ação não é algo do outro mundo, não é novidade, não é coisa de rico, igual que muita gente tem mentalidade aqui no Brasil, né? Você fala com alguém que você está comprando ações, a pessoa acha que você é milionário, que você é rico, que isso é um bicho de sete cabeças, né? E na É verdade não verdade. é, né, cara? Não é Ah, esse bicho de não sete é, não cabeças é, todo. e não é esse bicho de sete cabeças, tá? Por qual motivo? Historicamente, não que rentabilidade passada signifique resultado de lucro futuro. Isso é muito importante salientar. Só Exato. contextualizando um pouco, né, Caio? Pessoal que está vendo essa live é meramente educativo, tá? Para fins de educação, somente um bate-papo, uma troca de ideias. A gente não faz sugestões ou recomendações nem de compra, nem de venda de investimentos, né? Deve procurar uma pessoa capacitada a fazer esse tipo de função, que não é a gente, né? Caio, você está me ouvindo? Tô ouvindo, beleza. Tranquilo. Contextualizando só um pouco, tá, pessoal? Bolsa de valores é basicamente onde ocorre, né, a negociação em relação às ações de capital aberto da Bolsa, né? Petrobras, Vale, ações de Sure. companhias aéreas, várias, né? E o home broker é a ferramenta dentro de uma corretora ou um banco que é utilizado para negociar essas ações, essas participações, né? Como se você comprar uma fatia daquela empresa. E essa empresa vai crescer ao longo dos anos, ao longo dos meses, gerando assim reinvestimentos para ela mesma e obviamente mais lucro para os acionistas, né? Por ela ser de capital aberto, então ela tem uma parcela considerável exposta ao mercado, tá? E a renda fixa basicamente pode ser emitidos aí por títulos públicos do governo federal com risco soberano, é um risco baixíssimo de ocorrer uma falência, ou então instituições bancárias, ou até mesmo empresas, né, que emitem debêntures, que é um título de dívida, né, corporativo, mais para a parte privada. É só contextualizando mais um pouco, tá, pessoal? Em relação à segurança da bolsa, o que eu penso sobre isso, tá, Caio? A pessoa ela tem que ser responsável por tudo aquilo que ela faz, com certeza. Tendo uma assessoria, e isso é algo que eu vejo muito hoje no mercado, principalmente na minha profissão, as pessoas elas acabam imaginando que R$ 5.000 vai virar R$ 50.000 em um mês. Ou, Eric, se eu colocar R$ 100.000, quanto que eu vou tirar em um ano? Né? Então, isso é um conjunto de boas empresas pagadoras de dividendo e uma criação de um portfólio de investimento, onde ela vai ter um ativo com uma reserva de valor, fundos imobiliários, uma renda fixa, né? Ela vai ter uma proporção, uma diversificação para diluir o risco dela. Ou seja, ela não deixar totalmente o patrimônio volátil. Porque a volatilidade, muitas vezes, ela pode ser positivamente para cima, né? Ela vai influenciar muito positivamente os investimentos, mas se ela desvalorizar, se uma empresa vier a quebrar ou decretar falência ou algo do tipo, tu vai ter problema porque o capital vai estar investido nessa empresa. Né? Então, a pessoa tem que ter muito critério e cuidado a que ponto ela está da vida dela e o que ela está fazendo. Bolsa de valores não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que é algo maravilhosamente muito bom, que nem os juros compostos, por exemplo, que dá para ser utilizado, mas tem que ser feito com cuidado, né, Caio? Exato. Pelo menos é o meu ver. Caio, o que tu gosta de trabalhar, cara, em relação a produtos dentro do mercado de renda variável, na tua opinião, lógico, né? Não sendo uma recomendação, claro, mas ao teu ver, o que te agrada mais como investidor?
antes de eu falar do produto, vou só falar um ponto aqui que eu acho importante, né? A gente encontra muitas pessoas nesse caminho de ir para a bolsa que elas estão feridas. Por quê? Porque perderam dinheiro em outros tipos de investimentos. Não estou falando de bolsa de valores. Às vezes o cara foi, entrou num esquema de pirâmide, botou R$ 5.000 na mão de alguém, 10 mil na mão de outra. Aí o cara pegou esse dinheiro, sumiu. Então, assim, muitas pessoas vêm para o mercado de bolsa de valores magoadas por outras coisas que já aconteceram. Então, quando você começou a falar de segurança, minha ideia que eu lembrava era essa. Na bolsa de valores, não tem essa de você pegar seu dinheiro, R$ 5.000, colocar na XP e amanhã, por exemplo, o site da XP não abre mais, sumiram com o seu dinheiro, sabe? Isso não existe. Se você botar seu dinheiro numa corretora assim, pô, honesto, sério, que nem a XP, esse risco aí, cara, é infinitésimo de acontecer. Hum, Zero, né? Mas falando sobre. O risco... Pode ir lá, vai lá. Pode falar. Desculpa. Eu ia falar sobre os produtos agora que eu gosto, né? Perfeito. Sobre os produtos, Eric, eu acho que a gente tem que adequar de acordo com para quem está investindo, né? Então, assim, eu gosto muito, cara, de fundos imobiliários, né, em particular. Então, assim, a pessoa que é mais conservadora, que ela não entende muito de empresa, mas ela entende como é que funciona um aluguel. Então, ela sabe que você compra uma casa, você bota para alugar, o dinheiro cai todo mês na sua conta e beleza. Então, para essa pessoa, eu te direciono um fundo imobiliário. Por quê? Está familiar com o que ela já conhece. E eu, pessoalmente, eu gosto de fazer o seguinte. Eu escolho boas empresas ali para poder alocar a maior parte do meu capital em ações. Parte desse dinheiro também eu coloco em empresas que têm grande potencial de crescimento para poder potencializar os meus ganhos, né? E eu também reservo uma parte, cara, para ficar de margem para operar mini índice e outra parte eu boto para opções, cara. Opções eu acho que é uma oportunidade também de alavancar a carteira muito grande, mas é um percentual muito pequeno da minha carteira que eu faço. E quem está começando também não deveria, né, Não começar por deveria. aí. Não Exato. deveria de jeito nenhum. Exato. Não, tranquilo. Isso é sempre importante salientar, cara, porque É o perfil, o né, do efeito, o investidor. efeito fazendo um comentário, o efeito multiplicador que a alavancagem permite tem que ter muito cuidado, né? Isso é algo que a gente orienta, principalmente os clientes que tende a crescer um pouco da ganância, né? É muito complicado e é muito importante a gente salientar a diferença de ambição pela ganância, né? Isso eu acho que já entra mais para a parte de finanças comportamentais, no sentido de tu tem a possibilidade de, mas tu deve fazer isso? É saudável financeiramente para a sua família, para o seu trabalho, para suas finanças atualmente? Vale a Está com a tua pena, né? balança no positivo? Exato. Então, é que nem criptomoedas, por exemplo, né? É um ativo que atualmente as pessoas investem, está ficando muito mais comum agora no mercado, mas não é um capital que você deve alocar uma parcela considerável, né? E sim uma pequena e assim ao pouco gradativamente, mediante apetite e risco do cliente, como tu mesmo falou. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então é sempre bom fazer um diagnóstico do cliente, entender o que ele tem atualmente, qual que é a previsão dele de futuro, o que ele quer fazer e se realmente a bolsa de valores faz sentido ou não para um capital no curto, médio ou longo prazo, né? Se faz sentido para a Exato. tese que ele tem. E obviamente a gente auxilia nisso, né? Tanto eu quanto você. Falando um pouco também, Caio, de rentabilidade, que muitas pessoas falam, isso é muito engraçado, né? Pô, dá para tirar 10% ao ano, 12% ao ano. Isso ninguém sabe, é só o mercado que vai ditar. É lógico que um auxílio de alguns outros produtos de uma carteira eficaz, bem diversificada, a gente consegue apontar isso e entregar isso para o cliente, né? Mas Exato. prometer uma rentabilidade é muito complicado, a não ser que seja, por exemplo, algum ativo de renda fixa, né? Que tem essas premissas e possivelmente vai conseguir entregar, né? Se levar até o vencimento de um título, por exemplo. Fala um pouco a tua visão, Caio, em relação à rentabilidade, né, em renda variável, não falando em si de prometer, mas no sentido de o que a gente pode esperar, né? Eu falo isso por qual motivo? Entendi. No ano de 2018 e 2019, que é o período mais recente, a gente teve um mercado muito altista, né? A gente teve muita alta nas ações, teve ações que subiram 100%, 200% em período de 1, 2 anos, e isso contribuiu muito para o mercado, mas após isso veio o coronavírus e trouxe muitas quedas, né? E nisso a gente tira de lição de entender os momentos que é favorável a gente fazer investimentos e ter um cuidado no manejo de risco na conta do cliente, né? E principalmente no momento que está de vida, né?
A gente acha que o mercado de renda variável vai sempre subir, só que ele varia, né? A gente esquece dessa premissa básica, que uma hora que algo sobe, uma hora ele vai descer, né? Ou vai ficar lateralizado. Então, Renda variável é para cima e para baixo, né? exatamente, exatamente. Eu gosto muito da premissa de manter ganhos consistentemente, né? Consistentes, sem um desvio padrão alto, para não ter muita volatilidade na carteira, porém, uma rentabilidade média durante 5, 10, 15, 20 anos, né? Eu acho que é Exato. melhor do que tentar 30% no ano, aí toma 5 no ano, aí toma menos um no outro, vai para 40 no próximo. Então, eu acho que ter uma carteira Varia estável demais, né? varia demais. Ter uma baixa volatilidade, uma meta alcançável, tangível, faz total diferença na hora de projetar teu futuro, né? E compondo a renda variável também no meio, né? É. Me fala um pouquinho, Caio, não sei se tu quer comentar um pouco sobre aspectos comportamentais, né? A paciência de escolher boas empresas e o que que tu utiliza assim de métricas para ver elas, na tua opinião, lógico. É. Voltar ali um pouquinho na parte das metas, né, Eric? Então, tem gente que fica esperando assim, poxa, eu vou investir R$ 1.000 hoje. Esse R$ 1.000, ele pode virar R$ 2.000? Claro que ele pode. Quando? Não sei. Então, Exato. primeiro é o seguinte, a expectativa ela tem que estar alinhada com onde você está aplicando o dinheiro. Por exemplo, se eu aplico um dinheiro hoje em fundo imobiliário, a chance desse dinheiro dobrar em 6 meses é baixíssima. Se eu aplico um dinheiro, um exemplo, tá, gente? Não é recomendação de compra. Se eu aplico esse dinheiro hoje em Magazine Luiza, a chance dele subir 10%, 20%, tende a ser maior do que outros produtos. Assim como tem outras ações que tendem a subir mais, outras tendem a cair mais. Só Então, um, só um comentário, Caio, em relação a isso que tu citou de Magazine Luiza. Pessoal, só situando um pouco mais. Para quem está entrando na live agora e não conhece um pouco, a Magazine Luiza é uma empresa, é um case, na verdade, com muito sucesso dentro do mercado, né? É uma empresa que trabalha para a parte de varejo, ela tem subido exponencialmente, né? E é um case que realmente tem surpreendido muitos investidores, né? Principalmente devido à antifragilidade que ela tem e ao alto poder de recuperação, né? Sofreu, com certeza, como qualquer empresa sofre, mas ela tem sido um case muito estudado durante a crise, principalmente, né? já Então, por isso bateu que metas esse ano inteiro aí, cara. Exato. Por isso que o Caio deu um exemplo em relação à probabilidade, né, de ganhos caso investisse numa empresa dessa. E, por favor, não levem como uma recomendação, é Exato. claro, não é, mas é um case que a gente apresenta como um exemplo, né? No sentido de, comparando com outras companhias, ela tem se destacado bastante aí no meio, né? Então, é basicamente isso. Mas, por favor, pode continuar, cara. E assim, vou dar um exemplo muito, muito prático. Eu moro numa cidade pequena, então aqui na minha cidade tem um cara que é dono de uma padaria. E Perfeito? tem, e tem o Banco Itaú na minha cidade também. Aí eu vou te perguntar, qual é mais fácil dobrar de tamanho? O Itaú ou o cara que tem uma padaria? O cara da padaria, porque para ele dobrar, ele só precisa abrir mais uma loja, mais uma padaria. E o Itaú, para dobrar de tamanho, tem que abrir mais não sei quantas mil agências, mais não sei quantos mil funcionários. Então, o potencial de crescimento, gente, lucro na bolsa é fruto do lucro da empresa. Então, se a empresa está dando mais lucro, o seu dinheiro vai crescer mais. Então, se a empresa já está muito grande, ela tem mais dificuldade de crescer no mercado, porque ela já está enorme. Mas uma empresa pequenininha, ela tende a ter mais facilidade, ou para crescer, ou para quebrar, porque ela também está mais frágil. Então, assim, a expectativa ela está atrelada em onde você coloca o seu dinheiro, né? E justamente essa expectativa vem a parte comportamental que você estava falando, Eric, que é a paciência. Se eu tenho um salário que está apertado, não sobra muito no mês e tudo mais, eu tenho prestações para pagar, eu tenho dívidas, eu não posso comprometer aquele dinheiro esperando que daqui a 15 dias eu vou resgatar ele da Bolsa de Valores, porque daqui a 15 dias ele pode estar menos do que estava no dia que você investiu. Então, assim, a parte do comportamento na bolsa, ela é justamente isso. É um dinheiro que você pode esperar por ele. E ele não está comprometido para o curto prazo. Você não vai precisar daquele dinheiro daqui a um mês. Você pode esperar. E justamente desse dinheiro que você pode esperar
é onde eu tenho meus maiores lucros, na maioria das vezes. Quando eu falo assim com você, Eric, eu já dobrei o dinheiro uma vez, já comprei uma ação que deu 100%. Foi em uma semana? Foi em 2 semanas? Não foi, cara. Não foi mesmo. Demorou tempo. E se eu não tivesse paciência, talvez eu teria saído lá com 20% de lucro, 30%. E esse 30% era até o que eu ia chegar ali sobre o histórico, né? Um grande Perfeito. gestor de fundo imobiliário, de fundo de ações, né? Que é o Peter Lynch, um gestor de fundo americano, que há anos atrás ele teve uma consistência de acho que quase 20 anos, entregando uma média aí de 30% de rendimento ao ano. Então você vê, Desafiador. desafiador demais, porque o cara ficou consistentemente mantendo essa meta aí. Então é um número muito bom. 30% ao ano me faria muito feliz se eu tivesse a garantia de ter isso por 10, 15 anos sempre, né? Por Perfeito. curiosidade, o ano passado meu foi um ano assim muito atípico, foi excelente. Eu fiz 54% esse ano passado. Esse ano, cara, Ó, eu não vou comentar ainda, porque esse ano ainda tá para baixo por conta do coronavírus. Mas, assim, se eu, tranquilo. se eu cortasse o ano de abril para frente, com certeza tá bem verdinho. De janeiro até abril que ficou meio. Mas daqui a pouco já vai chegar lá. Eu tô bem tranquilo, isso não me tira uma noite de sono. Eu sei que Que volta bom. e sei onde tá meu É, dinheiro, então tudo tranquilo, né? fazendo só um comentário final a isso, cara, muito importante que tu comentou. A escolha de boas empresas, que eu considero, na minha opinião, né, utilizando uma visão mais com os fundamentos contábeis da empresa, que é geração de caixa, geração de lucro líquido, baixo endividamento, né, mantendo a média, reinvestindo, né, um capex consideravelmente saudável. Então, são fundamentos que a pessoa vai avaliando e como que essa empresa tem se comportado nos últimos 5, 10 anos, né? E qual a expectativa? Por exemplo, citando um case, né, que tem sido muito comentado na mídia agora e muitas pessoas têm visto, né? Novamente, pessoal, não é uma recomendação de investimentos, mas o case que a gente traz hoje, por exemplo, a empresa da Oi, né? A gente está vendo que ela está passando por muitos problemas judiciários e fiscais e muitas pessoas investem um bom valor financeiro nessa companhia, né? Que ela ainda de capital aberto está passando por um processo judiciário de recuperação. Quando a gente para analisar o balanço de uma empresa dessa, observar os valores financeiros, lucro líquido, dívida, enfim, a gente se assusta, né? Porque não é uma empresa estavelmente saudável, né? Para se investir, para se realmente botar seu dinheiro de trabalho, de anos de estudo, enfim, numa companhia que não tem um balanço muito estável, né? Dando só um exemplo, lógico. E como a gente citou, por exemplo, cases de outras empresas, entendeu? Que têm demonstrado resultados melhores, com um balanço mais estável, né? Que tem uma boa gestão. Então, além de fazer uma escolha de boas empresas, não deixar uma ação, comprar hoje e esquecer pelos próximos 35 anos de vida, por exemplo. Tem E que sim ter um acompanhar. cuidado. E é aí que entra a minha profissão e a sua profissão, que é auxiliar o investidor, auxiliar o cliente, né? Informar a respeito do mercado, o que está ocorrendo e como a gente vai poder orientar a pessoa, né? A gente entende hoje que, por exemplo, as pessoas que estão acompanhando a nossa live, seus amigos, seus colegas, meus amigos e meus colegas, muitas pessoas estão fazendo um estágio, ou já tem sua família, ou, por exemplo, vendeu uma casa, ou ganhou uma herança, algo do tipo. Então, é muito relativo a gente utilizar o dinheiro para cada uma pessoa sendo igual para todos. Então a gente tem que entender qual estágio da vida a pessoa está e se faz sentido ou não ter uma parcela do seu capital investido em renda variável. O que eu acho que faz, mas gradativamente, né? Uma tese também que eu trago muito bacana para cá, não sei se você conhece ou não, é uma tese de capital humano versus o capital financeiro, né? Que quanto mais jovem, mais possibilidade de trabalho, mais possibilidade de risco a gente tem que tomar para poder recuperar um patrimônio investido em renda variável, né? E ao passar do tempo, a gente vai ganhando mais capital financeiro, vai perdendo menos capacidade de trabalho e força humana, e obviamente essa proporção vai caindo. Então, é o que poucas pessoas às vezes param para pensar, né? Quem realmente opta aí por não depender de um INSS, um governo para pagar sua aposentadoria, e quer acumular um recurso ao longo da vida, é algo interessante a se pensar, tá? Bem, Caio, quer comentar um pouco sobre panorama aí macroeconômico ou quer fazer mais um comentário aí que tu disse, cara? Sobre o quê, perdão? Não entendi. Depois do Eu macroeconômico. te,
Perdão, sobre o posicionamento que eu disse agora, queria saber se tu quer comentar algo por Ah, último, tá. antes da gente passar para o próximo. Não, podemos ir para o próximo tópico aí, Show de sobre bola. o cenário macroeconômico, né? O mercado, cara, ele vem numa faixa de indecisão assim muito grande e mais indecisão mais baixista, né, para grande parte dos ativos nesses últimos tempos. E justamente é uma antecipação, né? O mercado ele antecipa as coisas. Então, muitas pessoas, elas não, talvez não estavam tão antenadas para o que eu vou falar agora, mas quando a bolsa deu uma recuperada, assim, saiu do fundo do coronavírus e voltou lá nos 100 mil, os casos do coronavírus estavam estourando ainda. Então, assim, a bolsa já tinha recuperado, antecipado a vacina, e essa vacina ainda nem chegou. E agora a gente vê É, a bolsa lateralizando e tentando cair um pouco mais. Tudo isso é o quê? Já está absorvendo algum impacto futuro, né? E esse impacto futuro, posso estar muito errado, talvez o que mais vai afetar agora para a gente aí são as eleições americanas, né? Porque aqui no Brasil, o dinheiro que está em bolsa de valores, grande parte dele, não é de brasileiros, né? Tem muito fundo americano, tem muito investidor internacional aqui, e eles fazem, cara, o nosso mercado se movimentar muito mais. Eles têm muito mais dinheiro que a gente. Por quê? O dinheiro deles é em dólar. Então, quando o cara tá lá com o dinheiro dele valendo, o real tá valendo 4, um dólar tá valendo R$ 4, é uma coisa para ele. Mas quando o dólar dele tá valendo 5, R$ 6, esse cara vem no Brasil e faz a festa. Faz a festa, porque o exatamente. dinheiro dele tá valendo mais. Então, assim, a gente é muito Exatamente. movido pelo mercado americano. E o mercado americano agora está nessa tensão política, né? A espera pela É, eleição presidencial, essa corrida aí para o cargo. Não é isso, Eric? não, perfeito, cara, perfeito. Uma coisa, alguns pontos que eu vou citar nisso, cara, só para situar, tá, pessoal? A gente vem de alguns anos aí com uma recuperação boa na bolsa, né, uma grande valorização. Como todo mundo sabe, veio o coronavírus e abalou os mercados, né? É bom a gente distinguir para as pessoas por que que as pessoas falam Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil atualmente é considerado como um país emergente, ele tem um risco maior perante outros países, né? É engraçado porque o risco do Brasil atualmente cotado pela Standard Poor's, pela Moody's, pela Fitch, é mais arriscado que investir na Namíbia, por exemplo, para ter uma ideia, que é um país frágil relativamente, economicamente falando, né? E os Estados Unidos é um país mais desenvolvido, tem mais população, tem mais recursos financeiros, tem um mercado muito mais desenvolvido que o mercado brasileiro. Um O risco que que a país gente bem para menor. ver? Exatamente. O que que a gente para ver daí? Historicamente, o Brasil sempre foi um país com a taxa de juros muito alta, principalmente pela questão política, né, de alguns governos passados. O real nunca foi uma moeda meramente atrativa, né, para os mercados em relação aos outros países. Então, um dos fatores do real também tem uma moeda um pouco desvalorizada, né? Não que seja sempre assim, mas é um dos fatores que está ocorrendo, né, e ocorre. Muitas vezes deixar o valor mais baixo para se tornar uma moeda mais atrativa perante outros mercados, né, para se tornar um país mais competitivo, né, mais atrativo para as economias movimentarem. E o dólar perante o real também sempre foi historicamente mais forte. Então é importante distinguir um pouco mais Brasil e Estados Unidos só para situar um pouco mais as pessoas, tá? Eleições dos Estados Unidos, historicamente, tá, pessoal? Não que a bolsa ou que os mercados venham a despencar, só que o coronavírus é um caso à parte, é uma peculiaridade que abalou todo o mercado. Então, quando a gente vê hoje a mídia falando de recuperação de bolsa, que é hora para entrar, que é hora para investir, é muito legal. Eu acho que tem que ser apoiado, mas com cautela, né? Porque é um mercado que está muito volátil. Historicamente, o Ibovespa ele está extremamente muito mais caro, né? O preço sobre o lucro dos ativos está muito mais caro do que anos passados. Não só por esse indicador, mas por outros, eu considero que é um momento com cautela para investir, né? Diferente de 2018, 2019, que todo mundo estava na euforia, a bolsa ultrapassou 100 mil pontos, foi para 120, né? Possivelmente a gente vai voltar a isso ver em pouco tempo, talvez ano que vem, no outro, não sabemos, infelizmente, né? Aí, Sérgio, obrigado aí, boa noite, Sérgio. Sérgio aí é da nossa filial aí de Fortaleza, mandar um abração para Maneiro. ele.
Então, continuando um pouco mais em relação a isso, tá? Eleições americanas. A gente está vendo embate entre os republicanos e os democratas, tá? Falando de uma maneira mais branda para o pessoal entender, os democratas eles basicamente são para o lado mais da esquerda e os republicanos mais para a direita. Né? Eu tento ser neutro, eu não sou aí adepto a algum partido político, eu tenho minha opinião própria e não gosto de entrar em detalhes, né? Mas é algo que é, o Partido Democrata, por exemplo, ele está indo com um dos malefícios que as pessoas têm falado que pode afetar um pouco mais os mercados, em relação ao pacote de estímulo fiscal de 3 trilhões de dólares, mais ou menos, que eles estão propondo, perante os democratas que estão impondo, 500 bilhões de dólares, mais ou menos, né? Então, bem menos que a metade disso. Então, não só isso, mas está tendo alguns impasses também mundialmente, né? Outra questão, vou dar um exemplo no caso, que foi comentado hoje também com um colega meu. Vamos supor que os democratas ganham a eleição, tá? O que está acontecendo com o ouro e com o tesouro direto, com o tesouro americano em relação à paridade de risco? Vamos supor que o mercado, que os democratas ganhem e realmente a gente veja uma desvalorização da bolsa e a taxa de juros volte a subir um pouco mais. Por mais que o FED tenha admitido manter até 2023 taxas próximas de zero, tá? Isso possivelmente vai fazer o ouro dar uma caída, né? Possivelmente, a gente não tem como comprovar, mas por fatos, possivelmente desculpa, o Tesouro Americano ele pode voltar a subir porque ele tem um pagamento de dividendo, né? Perante ao ouro que não. Então, é muito comum a gente entender que tipos de movimentos, quanto mais próximos da eleição americana a gente está, o que pode acontecer no mercado. Então, se trazer volatilidade para o Brasil, que é considerado um país emergente, pode ter um pouco mais volátil que os Estados Unidos, ou vice-versa. Então, é muito importante ter hoje uma assessoria para auxiliar o cliente a investir melhor, né? E principalmente diversificar de uma maneira saudável o patrimônio, assim que eu vejo. Não, gente, não é só a eleições americanas que existe no mundo, né? Isso vai passar, isso é uma questão de 2 meses para isso ocorrer, e outros fatores vão ocorrer, até, por exemplo, quanto antes no coronavírus, tinha a questão da guerra dos Estados Unidos, o empate com o Irã, acordo comercial de China e Estados Unidos, né? Então, são fatores que vão movimentando o mundo, isso é constante, isso a gente acompanha na notícia. No meio da E guerra a do gente... coronavírus teve a guerra do petróleo também lá, Perfeito, perfeito. brigas. Então, exatamente. Então, Caio, eu concordo plenamente com o que tu disse em relação a isso, mas a ideia da live é trazer para as pessoas que a bolsa de valores é só um dos aspectos dos investimentos. A ideia é que tu tenha a sua reserva de emergência, que tu saiba como investir, procure um profissional licenciado para isso, né, e tenha um auxílio. Ela pode fazer sozinha? Pode e deve, mas tem um profissional muito legal também, porque tu vai conseguir passar a tua visão de mercado, muitas vezes para uma pessoa que é médico, que é dentista, ou que joga futebol, enfim, que tem sua outra profissão e não tem tempo de acompanhar o mercado, tá? Então, basicamente essa é a minha visão a respeito. Não sei se quer comentar um pouco, fica à vontade. Não, cara, eu sou extremamente a favor disso também, cara, porque tem gente que acha que para investir na bolsa ela vai ter que largar tudo e começar a ler 1 milhão de livros e ver muitos vídeos e seguir vários analistas, e aí ela se confunde, atropela tudo e desiste. E não precisa ser isso tudo, né? Você não precisa. A pessoa fala assim, ah, mas você faz isso. Mas eu gosto, é uma paixão minha, eu trabalho com isso, então é diferente para mim. Não é porque eu faço, você faz, que todo mundo tem que fazer, porque só dessa forma vai ter resultado. Não é. Justamente para isso que existe aí do outro lado, né? Você, o assessor de investimentos, o cara lá legalizado, que trabalha já num escritório sério, que tem uma equipe de profissionais por trás, juntamente com uma corretora forte, que vai fazer o quê? Todo esse auxílio que a pessoa precisa. Então, eu sou super a favor de que a bolsa ela é para todo mundo. Para o cara que quer estudar, para o cara que quer partilhar de uma opinião de algum profissional, de um cara que quer assinar uma casa de research para poder ler relatórios. O mercado tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo, entendeu? E a minha visão é essa, cara. Tem em vários tipos de análise, igual você estava falando. Ah, vê endividamento de empresa, vê lucros, vê crescimento saudável de vendas, receitas. Tem também as pessoas que ganham dinheiro em bolsa de valores com análise técnica. É o cara que despreza completamente a parte fundamentalista da empresa. E ele também ganha dinheiro no mercado. Então, o mercado tem espaço para todo mundo, sabe? Essa é a visão que eu queria passar. Não, legal. A bolsa ela tem, Acho que tem espaço até para todo mundo, cara.
Eu vou entrar num ponto, cara, só para a gente estar aí há 40 minutos mais ou menos de live. Eu quero finalizar com um ponto bem bacana em relação a quantas pessoas perguntam, né, Eric? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, ela perguntou assim, pô, tu tá tirando só R$ 4 de lucro numa aplicação de um fundo de renda fixa. Enfim, a finalidade é diferente, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso é de que maneira a gente pode extrair lucro dentro do mercado, né? Ou seja, falando sobre bolsa de valores, né? Ações de empresas. Atualmente, ao meu ver, é somente com geração de dividendos, né? Que as empresas pagam aos seus acionistas. Por exemplo, comprei uma ação de Petrobras e ela vai me pagar um valor XYZ trimestralmente ou semestralmente, mediante a cada ação que eu tenho na empresa. Né? Ponto. É assim que grandes acionistas viram majoritários, né, das ações que têm direito a voto dentro da companhia e tudo mais. E também sobre os juros sobre capital próprio, que também é um modelo de pagamento de dividendos para os acionistas, porém eles acabam segurando, de certo modo, esses pagamentos e dando para os investidores novamente após um período, né, para utilizar para alguma reinvestimento em infraestrutura da empresa ou algo do tipo. Tá? Isso também são duas maneiras, ou então ganho de capital sobre as próprias ações, em que a pessoa compra um valor X, vende a um valor Y e realiza o lucro. Né? Óbvio, tem o pagamento de imposto de renda também imposto nisso, mas aí é um assunto para outra hora, lógico. Mas as pessoas elas têm que entender que as ações elas vão volatilizar. Então, gente, não é uma coisa assim que você vai botar R$ 100 hoje e no dia seguinte vai estar 200. Ela pode estar um dia 102, um dia ela pode estar 90, 99, 100, enfim. Então, ela vai volatilizar seu preço. A ideia é que o recurso aplicado em renda variável seja um recurso disponibilizado para, se você tem uma vida financeira estável, se você consegue se manter, se essas ações desvalorizarem, né? Não faz sentido, por exemplo, eu tenho um prazo. Caio, eu quero fazer uma viagem para o exterior daqui 3 anos e eu tenho um valor X. Quanto que eu vou É, tirar na bolsa? A gente não sabe, a gente tem que ter pelo menos uma grande parcela desse capital alocado num ativo mais seguro, que vai me dar uma proporção de prazo e uma parcela mais arriscada que eu posso rentabilizar um pouco mais. Né? Eu estou disposto a correr mais risco. Tá? Então, é esse meu posicionamento que eu penso. E também tem análise técnica, que nem o Caio falou. Né, pessoal? A análise técnica, basicamente, tu vai entender. Me corrija se eu estiver errado, por favor, tá, Caio? Em eu, relação aos preços, né? Em que o cliente vai utilizar suas plataformas de operação. Comumente, aí, Caio, não sei qual tu utiliza, mas eu utilizo bastante o pronto. Profit Chart, né, É, da Neológica. E basicamente ali tu vai negociar diariamente o preço. Tem pessoas que vão comprar e vender um ativo no mesmo dia, tem pessoas que vão comprar e vender daqui a um mês, tem pessoas que vão apostar com a queda da ação no mercado, também dá para lucrar. Então, bolsa de valores não se ganha também só com a alta, mas tem que saber tomar cuidado, tá, pessoal? Então, eu acho que para finalizar, procure um profissional licenciado, uma pessoa capacitada. Nada do que a gente falou nessa live é considerado como uma recomendação de investimento, né? E, por favor, pesquisem, se interessem e busquem saber, porque não adianta a pessoa só se educar, trabalhar a vida inteira e não saber como gerir os seus recursos, né? E muitas vezes a gente chega a um final de uma vida, tendo um filho, tendo uma família, daqui a pouco tem seus netos, e como é que vão deixar essas gerações futuras, né? E os ensinamentos que a gente vai deixar para as pessoas. Então, é uma live que eu adorei fazer para o sentido de ser bem educativo, é um assunto bem inicial para as pessoas que estão começando. Outro dia a gente faz outra, mas é isso aí, cara. Eu acho que beleza. da minha parte foi dito e fica à vontade, cara. Dá seus comentários finais. Não, pô, Eric, eu queria primeiramente, né, pessoal, agradecer a oportunidade, porque o Eric a gente se conheceu assim tem pouco tempo, né, mas gerou uma empatia assim entre a gente, uma amizade que, Bem poxa, grande. tô doido pra esse coronavírus acabar aí, passear lá em Porto Alegre, Vem pra é, cá, por favor, cara. conhecer essa rapaziada aí da Liberta. Mas enfim, pessoal, o foco é esse aí mesmo, entender que a bolsa é para todo mundo e se você tem um pouco de dificuldade, eu tenho certeza que assim como eu, o Eric também se dispõe assim, a ajudar várias pessoas, como fez comigo e com outras pessoas também. Então, não tenha vergonha, se você quer conhecer mais, quer investir seu dinheiro, não tem ninguém para conversar, poxa, pode me chamar, pode chamar o Eric, entre em contato com a gente, sabe? É, comece nesse mercado, porque com certeza é algo que eu comecei um dia e não pretendo parar, sabe? Eu não me vejo, não consigo me imaginar um Caio que não tem nada na bolsa de valores, que não faz nada, né?
É algo que para mim hoje se tornou básico, né? Básico. Então, enfim, no mais é isso mesmo. E, mais uma vez, Eric, agradecer a sua disponibilidade aí e o seu atendimento com a gente, sempre excelente. Então, Não, obrigado, cara. é isso mesmo, cara. Eu que te agradeço, cara. Eu quero finalizar só com um ponto também muito importante, cara, é, em relação à questão de orientação, tá? Não sei se tu quer falar um pouquinho de renda fixa, cara, em relação a isso, se te interessa. A gente falar um pouquinho de produtos financeiros, né? A diferença e o que está acontecendo em relação a isso. Eu quero dar só um comentário em relação, por exemplo, Pode falar ao sobre renda IGP. fixa, pô. Não, Fica perfeito, tranquilo. cara, tranquilo. Beleza. Pessoal, em relação à renda fixa, tá, o que a gente tem visto também, a gente falou um pouco no início da live da a elevação da taxa de juros que a gente tinha no passado, e obviamente ela vem decaindo. Agora, teve recentemente o corte estabilizado, né? O Banco Central do Brasil acabou mantendo essa taxa 2% ao ano, né? E isso possivelmente, num prazo de 1 a 2 anos, pode voltar a elevar novamente essas taxas, né? Obviamente não são taxas a 10 a 15%, mas a ideia é que a pessoa ela não abandone a renda fixa, né? A gente falou um pouco mal dela, mas a ideia é que não é um ativo ruim. Porque, por exemplo, falando um pouco da reserva de emergência, né? Eu tenho uma reserva de emergência atualmente. Se eu ficar desempregado, se bater o carro, se eu quebrar uma perna, se eu viajar, ficar empenhado em algum local, eu tenho de onde tirar, né? Sem afetar meus investimentos. Então, vamos supor que eu tenho X num local e Y no outro que é a minha reserva, tá? A ideia é que sempre as pessoas que vão começar a fazer investimentos, não só em bolsa, em ações ou qualquer outro produto financeiro do mercado, ela tenha de onde tirar sua reserva financeira caso ocorra algum sinistro com ela, com a sua família, enfim. Em que, não sei, a pessoa tem 50 mil investido, ok, que ela tenha 10 mil. É sempre calcular o custo de vida que ela tem, né? Aí vai muito da pessoa, se ela vai calcular 3 meses, 6, 1 ano, 2 anos, então é muito relativo a gente prestar atenção nisso, né? Tem sua Família, se reserva. ela não tem, né? Exato, exato. Como que tu vê isso, cara, em relação a... Vou te fazer uma pergunta difícil, cara, quero ver se consegue responder em relação à poupança atualmente, tá? Em relação à poupança e a diferença de ter ativos de produtos financeiros hoje num banco, né? O que que tu vê basicamente em relação a isso? Por que que ainda tem pessoas que gostam da poupança e a gente tem bilhões investidos dentro dela e realmente esse movimento ainda não ocorreu, né? Aí já 3 anos de movimento forte do mercado, investidores entrando em fundos imobiliários, em ações, em bolsa, e esse movimento ainda de poupança não foi realizado, né? Qual a tua visão sobre isso, cara? Cara, eu posso estar viajando muito, né? Mas eu conheço muita gente, por isso que eu falo da parte de pessoas doídas, né? Eu conheço muita gente que ainda tem medo do governo ir lá e pegar o dinheiro da sua conta, igual que pegou no passado. E o segundo, eu acho que é pessoas que, de certa forma, são descansadas. Descansadas como? Tem gente que para falar comigo que assim, ah, não, poupança está dando 0,5% ao ano. Eu falo, ao mês. Eu falo, cara, 0,5% ao mês, já deve ter muitos anos que não faz isso. Então ela é descansada no seguinte fato, ela simplesmente nunca mais se atualizou. Ela deve ter visto uma vez quanto que rendia e acha que aquilo vai render eternamente aquilo, né? E na verdade Isso não aí, é. A renda só para o fixa, pessoal ela ter uma diminui, ideia, ela sobe, né? só para o pessoal ter uma ideia, 0,5% ao mês, isso dá basicamente 6,17%, né, em rendimentos compostos aí de juros, né? É simples, vai dar obviamente 6%, mas fazendo uma capitalização composta vai dar basicamente 6,17%. A Selic hoje ela está a 2% nominal, né, sem descontar a inflação, imposto de renda, enfim. E lembrando que a poupança, a rentabilidade é 70% da Selic, né? Então É, vai dar uma média aí de 1,4, 1,6, se eu não estou enganado. muito baixo. No Posso estar ano. chutando mais, né? Exato. Se você fizer uma conta que grosseiramente dividir isso por 12, ela não chega nem perto de 0,5. Exato, porque o que ocorre? No momento que a pessoa, ok, a renda fixa está pagando baixo, vou ficar no meu banco, vou ficar na minha poupança, deixo o meu dinheiro ali passando 1 ano, 2, 3, e a inflação está correndo solta, né? A inflação está subindo. Para quem não sabe, tá, pessoal? A inflação é basicamente o aumento dos preços num determinado período
E também, obviamente, com o aumento dos preços vem a impotência, né, em relação à desvalorização da capitalização, do poder de Redução compra do da poder moeda. de compra. Exato. Obviamente, então, isso é princípio básico aí da economia. Então, quando a pessoa ela deixa... Por que que eu falo que a renda fixa não morreu? E ela tem sua finalidade, ela tem seu instinto de segurança, de preservação de capital com menos risco do que outros ativos. Só que eu, por exemplo, eu utilizo a renda fixa hoje para ter liquidez. Por exemplo, vai estar rendendo ali o CDI, a casa de CDI, 102, 103 CDI, beleza, mas pelo menos eu vou estar ali lado a lado da inflação, não vou estar perdendo para ela, né? Então, pelo menos é assim que eu penso como eu vou fazer a minha reserva de emergência. Eu não vou estar ganhando muito, mas eu também não vou estar não vou estar perdendo, tá? Reserva de emergência não é para buscar altas rentabilidades, e sim preservação de patrimônio e realmente Lei, deixar o dinheiro segurança. com segurança. Exato. Quando você precisar, vai estar ali, né? Pelo menos é assim que eu penso em relação a isso. Não sei qual a tua visão. Não, claro, exatamente, a mesma visão. Reserva de emergência, né, é um lugar que o dinheiro tem que ter principalmente segurança. Segurança, liquidez. E não é um lugar que a gente busca rentabilidade, né? E faz falta, todo mundo tem que ter, cara. Porque quando você tem uma reserva de emergência, você consegue dormir muito mais em paz. Você sabe que sua vida financeira está planejada, está organizada e preparada financeiramente para imprevistos, que a vida às vezes acontece de surpreender a gente. Perfeito. Show de bola. Caio, eu vou finalizando a live. Muito obrigado aí mais uma vez, cara. Pô, eu que Fico agradeço. muito feliz de ter aceitado. Vamos fazer outras, com certeza. Mas Tranquilo. acho que já tá dando o horário aí de finalizar a live. Mas eu quero de antemão te agradecer. Pessoal, quem quiser nos procurar, por favor, fiquem à vontade. Procurem o Caio no Instagram. Por favor, tem meu Instagram aí também na live presente. É @ericenk_. E também quem quiser, tu tem algum site, cara, que tu trabalha, que tu tá montando, alguma divulgação do teu serviço, cara, como é que funciona isso? Por enquanto, Eric, eu não tenho um site, né? Mas no meu perfil do Instagram, ele tem um link lá que te leva ou pro meu WhatsApp, pra você falar diretamente comigo, ou para um canal do Telegram que eu mantenho também com algumas informações. Aí lá você já conversa Legal. direto comigo, no link do meu perfil. Show de bola, show de bola. Perfeito, cara. Pessoal, para quem quiser saber também um pouquinho mais do meu trabalho em relação à assessoria de investimentos e como a gente tem atuado nesse mercado, por favor, tem o site da libertainvestimentos.com.br, tá? É uma assessoria credenciada XP. E também tem o meu perfil, quem quiser trocar uma ideia, conversar, estou aí a postos para ajudar quem precisar. É um assunto que eu gosto de falar, adoro conversar sobre e fico à disposição para quem eu puder ajudar, independente da quantidade financeira, do padrão de vida, da situação ou da dúvida que seja. Né? Eu acho que é sem métricas para ajudar os outros. Bom, isso é algo que a profissão tem me cunhado, né, para o lado profissional e para o lado pessoal também é muito legal, porque a gente tem que ter muito dinamismo. No mercado financeiro, você pode conversar com uma pessoa que tem milhões de reais investidos, você pode conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar de bolsa de valores. Então, saber dosar isso no mercado é muito importante. A tratativa que tu vai Exato. ter com o cliente, né, Caio? Mas, bem, Caio, muito obrigado. É Uma boa isso. noite, cara. Fique Pô, com Deus e, pessoal, obrigado pela permanência aí na live. valeu E, mais mesmo. uma vez, uma boa noite. Um abraço aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigadão, Caio. Tchau, tchau. Uma boa noite.